Olá, queridos alunos, bem-vindos à nossa aula. Eu sou a professora Aldaleia Santos, sua professora de Ciências, e vamos para a nossa aula de número 5. Com objeto de conhecimento, efeito estufa, detalhamento, efeito estufa e aquecimento global, causas intensificadoras do efeito estufa. E vamos para a nossa aula. Olá, queridos alunos! O tema da nossa aula de hoje é efeito estufa. Você saberia dizer o que é o efeito estufa? Muito se fala nos jornais e noticiários, as causas que ele tem, que interferem na nossa vida, e como esse efeito estufa está relacionado com o aquecimento global. Nós iremos aprender na nossa aula de hoje. Primeiramente, o efeito estufa é um fenômeno natural que ocorre na atmosfera, no qual certos gases, como o dióxido de carbono, o metano e o vapor de água, absorvem e retêm parte do calor do Sol na superfície do nosso planeta. Esses gases atuam como uma espécie de cobertor, mantendo a temperatura da Terra em um nível adequado para a vida. Então, no entanto, as atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento, têm aumentado a concentração desses gases na atmosfera, intensificando o efeito estufa e levando ao aquecimento global. Então, espero que você tenha entendido, né? O efeito estufa é algo natural que ocorre no nosso planeta. Então, vamos lá. O efeito estufa é esse fenômeno natural que ocorre, né, na atmosfera da Terra. E ele é essencial para a manutenção da temperatura média do nosso planeta, certo? Então, vamos observar aqui na nossa imagem. Então, nós temos aqui, primeiramente, o Sol, certo? E o Sol incide seus raios solares sobre o nosso planeta, correto? Então, aqui nós estamos representando a atmosfera. Lembrando, né, na nossa primeira camada da atmosfera, nós vamos ter o quê? A troposfera, que é onde está o ar que nós respiramos, correto? E na segunda camada da atmosfera, na estratosfera, que nós encontramos os gases do efeito estufa, certo? Então, esses gases, eles estão aqui na nossa atmosfera, naturalmente, fazendo o que, professora? Impedindo que todos os raios solares que vêm do Sol cheguem até a nossa superfície e, em contrapartida, aqueles que passam, né, pela essa camada protetora do efeito estufa, cheguem até a Terra, eles permaneçam, parte deles, dentro do interior, fazendo com que a temperatura do nosso planeta se mantenha relativamente estável. E aqui na nossa imagem, nós estamos vendo aqui, ó, gado, né? Indústrias, transportes. Então, essas atividades humanas liberam também gases do efeito estufa, certo? E são eles como o metano, o dióxido de carbono, o óxido nitroso, certo? Com a ação humana, né? O uso de combustíveis fósseis, a nossa agricultura, o uso de carvão, o uso de fertilizante, a criação de gado, nossos eletrodomésticos, como geladeiras, ar-condicionados, aerosóis, produzem gases a mais
que são liberados na atmosfera, que aí vão se combinar, né, e aumentar o efeito, interferir no efeito estufa natural. Então, muito bem, o efeito estufa, ele evita, né, que grande parte da amplitude térmica haja essa variação, o que possibilita o desenvolvimento dos seres vivos, ou seja, faz com que os dias não sejam tão quentes e as noites não sejam tão frias, certo? Assim como ocorre em Marte e na Lua. Então, vamos observar aí quais são os gases do efeito estufa. Os gases do efeito estufa são geralmente, né, os gases que absorvem parte dos raios do Sol, da parte da radiação infravermelha, e faz a redistribuição na atmosfera, na forma da radiação, certo? Então, observem aqui no nosso VT os gases do efeito estufa. Então, estamos vendo aqui, né, que esses gases, como o CO2, que é o dióxido de carbono, o metano, CH4, óxidos de nitrogênio, vapor de água, são gases, os principais gases que compõem essa camada protetora do nosso planeta, chamado de efeito estufa. Então, eles têm, na forma natural, a sua criação, cada um deles, dentro da atmosfera. E aí, agora vamos observar melhor cada um deles. Então, aqui na nossa imagem, nós temos o dióxido de carbono, certo? E o dióxido de carbono, ele é muito importante porque as plantas, durante o seu processo de fotossíntese, fazem a captação desse dióxido de carbono da atmosfera para o seu processo de fotossíntese. E como produto final desse processo, nós teremos o quê? O oxigênio. Então, as plantas absorvem o gás carbônico e eliminam oxigênio. Não só as plantas, como as bactérias e as cianobactérias também, certo? E o metano, ele também está dentro do processo natural de ciclagem dos nutrientes, através da decomposição. Existem bactérias que fazem, né, a sua captação do ar para fixação no solo. Assim como o nitrogênio. O nitrogênio também participa desse processo com o solo, né? Através também de descargas elétricas, esse nitrogênio se une ao oxigênio que estão aqui na atmosfera, formando o nitrato de óxido. E o vapor de água é um dos elementos, né, que compõem o efeito estufa, e ele é o único elemento que tem a sua autorregulação dentro da atmosfera. Por quê? O vapor de água, quando ele está em excesso, o que vai acontecer? A precipitação, certo? Então, tendo muito vapor de água, né, aumentou o vapor de água na atmosfera, vai ter precipitação, condensação, e isso gera o quê? Chuvas, ou neves, ou granizo, certo? Então, vamos ver cada um dos gases agora individualmente. E aí nós vamos seguir uma escala do tóxico para o mais tóxico. Então, o primeiro é o dióxido de carbono, certo? O dióxido de carbono, ele é produto da nossa respiração. Ele é encontrado de forma natural, né, na natureza, através das atividades vulcânicas. E aqui na nossa imagem nós vemos a representação aí de termoelétrica a carvão, ou seja, que durante o processo, você está vendo aí na chaminé, né, é eliminado dióxido de carbono, certo? Assim como no transporte rodoviário, né, nos transportes,
há também a queima de combustíveis e, com isso, há a eliminação do dióxido de carbono. Com o desmatamento, aonde que impacta no dióxido de carbono? Lembra que a professora falou que as plantas, né, elas absorvem o dióxido de carbono? Então, se ocorre desmatamento, há uma diminuição na absorção e transformação do dióxido de carbono em oxigênio, certo? Continuando na nossa imagem. Observem aí que nós temos, né, o gás natural. Então, quando nós utilizamos o nosso fogão, né, a gás, durante o processo de combustão, também é eliminado dióxido de carbono, certo? E ele tem um impacto de 60% no efeito estufa. O nosso próximo gás é o metano. E o metano, para vocês terem uma ideia, ele é 25 vezes mais potente que o dióxido de carbono no impacto, né? E ele pode ser, temos como exemplo, né, de fontes antropogênicas, fazendas de gado. Para você ter ideia, uma cabeça de gado emite por ano 120 quilos de gás metano, certo? Que dá um impacto de como se fosse 3 toneladas de dióxido de carbono. E você tem ideia de quantas cabeças de gado existem no Brasil? No Brasil, existe 238 milhões de cabeças de gado. O maior do que a nossa população. A nossa população é 211 milhões de pessoas. Então, imagina o impacto que a pecuária tem no meio ambiente. Por isso que esse gás, ele também vem sendo utilizado em fazendas, né, de pecuária para a produção de um biogás. Ele é armazenado e ali transformado, convertido em energia elétrica para o funcionamento desta mesma fazenda, certo? E temos aí o exemplo, conforme mostra na nossa imagem, de aterros sanitários e lixões. Os aterros sanitários, como nós vimos, o gás metano, ele é oriundo da produção, né, de ciclagem da matéria orgânica. Então, ali há bactérias que vão fazendo o processo da decomposição e, durante esse processo, liberam o gás metano. Então, por isso que o nosso lixo, né, ele tem que ser originado, né, encaminhado para aterros sanitários e lixões, para que esse gás também seja ali atenuado o seu impacto para a atmosfera, certo? Outro exemplo que nós temos é o cultivo de arroz em campo inundado. Cultivo de arroz, professora? Sim, porque para fazer o cultivo de arroz, não sei se você já viu, se faz em áreas de campos alagados, né? E ao inundar, ao alagar essa área, você tira ali as bactérias, né, que fazem a ciclagem e aumenta as que fazem a eliminação de gás metano. Então, se tem estudos, né, de fazer ali o cultivo de arroz em áreas com a menor capacidade de inundação, certo? E agora nós passamos para o óxido nitroso, né? Óxido de nitrogênio. E agora nós passamos para o óxido nitroso, outro gás do efeito estufa. Eu falei que o metano, ele é 25% mais potente, 25 vezes mais potente, né, que o dióxido de carbono. Já o óxido nitroso é 300 vezes mais potente que o CO2. Tamanho é o seu impacto no efeito estufa.
E os exemplos que nós temos aqui, da onde que ele vem? Os fertilizantes nitrogenados utilizados na agricultura, certo? E também no tratamento de esgoto. Durante o tratamento de esgoto, por isso que agora se tem novas alternativas, né, para fazer esse tratamento, para atenuar a eliminação, a produção desse óxido nitroso para o meio ambiente. Assim como a outro exemplo aqui nos resíduos agrícolas, né, a produção de biomassas, que vai ali haver a decomposição. Então, o aproveitamento dessa biomassa também para a produção de energia, certo? Então, a utilização desses resíduos agrícolas, né, que iriam ali, durante o seu processo de decomposição, produzir gases do efeito estufa, ser ali transformado, né, esses gases para uma produção de biomassa e, consequentemente, de energia oriunda dessa biomassa. E agora nós passamos para os gases, para o vapor de água. O vapor de água, ele é um dos elementos que consegue fazer a sua ciclagem natural dentro do meio ambiente. Por quê? Aqui nós observamos na imagem, certo? Evaporação na indústria termoelétrica e uma usina termoelétrica. Então, apesar de nós observarmos aí, né, a formação das nuvens e imaginar que está sendo eliminado uma grande quantidade de vapor de água, contudo, o que nós devemos observar é também a eliminação de outros gases juntamente com esse vapor de água, né? Dióxido de carbono, monóxido de enxofre. Então, esses sim têm um impacto maior atrelados ao vapor de água no efeito estufa, certo? E agora nós passamos para os gases de efeito estufa que têm maior toxicidade, que é o hexafluoreto de enxofre, o SF6, que são utilizados, em isolantes térmicos e processos industriais, certo? Para você ter ideia, 1 quilo de hexafluoreto de enxofre equivale a 23,5 toneladas de gás carbônicos. E o hidrofluorcarbono, ele foi elaborado, né, para substituir o clorofluorcarbono, que eram utilizados anteriormente nos refrigeradores, nos aparelhos de ar-condicionados, que tem uma toxicidade muito maior. Então, ele foi trocado pelo hidrofluorcarbono, contudo, ele ainda é um gás negativo na questão do efeito estufa. E o perfluorcarbono, utilizado nos aerosóis, também tem esse impacto de destruição da nossa camada de ozônio. E aí nós passamos para a questão do aquecimento global, né, que são o quê? Nós vimos até aqui que o efeito estufa, ele é um efeito natural, certo? Mas que contém ali os gases na nossa camada da atmosfera. E a ação aqui do homem com as nossas atividades, né? Nós eliminamos para o meio ambiente gases que aumentam esse efeito estufa, causando o quê? O aquecimento global. Então, são as atividades antrópicas, né, que aumentam a concentração de gases na atmosfera e intensificam o efeito térmico. Por isso que chama, levando, né, o aquecimento global e, consequentemente, as mudanças climáticas, com impactos no clima, nos ecossistemas e na vida humana. Nos ecossistemas, nós temos aí
alteração, né, perca da biodiversidade. Na vida humana, durante esses períodos, né, de aquecimento global, você tem ali dentro da sua produção, da sua família, você tinha ali o hábito de plantar, fazer o seu cultivo, e aí o seu cultivo não se desenvolve mais, não chega mais àquele tamanho, porque o clima está alterando, e ali faz com que você tenha uma perca nessa produtividade, tanto em quantidade, né, quanto também em poder aquisitivo, né, porque ali ela vai perder o seu valor. Então, isso é tudo consequência do aquecimento global, por isso que tem um impacto na nossa vida humana. Dando continuidade, então, o aquecimento global é uma questão relacionada, né, ao aumento da temperatura média da atmosfera e dos oceanos, da atmosfera e dos oceanos da Terra, ao longo do tempo. Então, observando aqui nossa imagem, nós temos o Sol, né? Os raios solares chegam até a nossa superfície, nós temos o nosso efeito estufa, que é ali como se fosse, né, um cobertor natural do nosso planeta. Contudo, com as atividades que nós realizamos, com a utilização de combustíveis fósseis que eliminam, aumentam a concentração dos gases do efeito estufa, aqui exemplificando, né, o CO2, e aí vem a questão do desmatamento, porque as plantas fazem a captação desse CO2, retirando da atmosfera, e com isso causando ali uma diminuição, tanto na captação do CO2, como também na conversão, né, e devolvendo para o nosso ar o oxigênio, certo? E agora nós vamos ver aqui uma reportagem no CMEA News. Observem aí, no ano de 2023, foi o mais quente da história do Brasil. O ano de 2023 é o mais quente da história do planeta, segundo dados da Organização Meteorológica Mundial, ONN. No Brasil, a média das temperaturas do ano ficou em 24,92 graus, sendo 0,69 graus Celsius acima da média histórica de 1991 a 2020, que é de 24,23 graus Celsius. E em 2022, a média anual foi de 24,07 graus Celsius, ou seja, 0,16 abaixo da média histórica. Nós vamos aqui dar uma observada da reportagem, né, que fala que o ano de 2023 é o mais quente da história do planeta, segundo os dados, né, da Organização Meteorológica Mundial, ONN, que no Brasil a média da temperatura do ano ficou em 24,92 graus Celsius, sendo 0,69 acima da média histórica de 1991 a 2020. O que de 24,23 graus Celsius. Em 2022, a média anual foi de 24,07 graus Celsius e 0,19 graus Celsius abaixo da média histórica. E aqui nós observamos um gráfico que mostra o ranking dos 5 anos mais quentes da história do Brasil entre 1961 e 2023, certo? E segundo o levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia, dos 12 meses do ano de 2023, 9 tiveram médias mensais de temperatura acima da média histórica, com destaque para setembro, que apresentou o maior desvio, né, de diferença entre o valor registrado e a média histórica desde 1961, com
1,6 acima da climatologia de 1991 e 2020. Então, ao longo do ano, o Brasil enfrentou 9 episódios de ondas de calor, reflexo dos impactos do fenômeno El Niño, aquecimento acima da média das águas do Oceano Pacífico Equatorial, que tende a favorecer o aumento da temperatura em várias regiões do planeta. Além disso, outros fatores têm contribuído para a ocorrência de eventos cada vez mais extremos, com o aumento da temperatura global da superfície terrestre e dos oceanos. Isso daí, essa reportagem, né, reforça tudo aquilo que nós aprendemos sobre hoje, com o impacto dos gases, né, do aumento dos gases do efeito estufa, consequentemente, levando ao aquecimento global. Então, com isso, vamos ver aqui os impactos, né, desse aquecimento que já acontece hoje. Então, eventos climáticos extremos, né, grandes períodos de seca, grandes períodos de enchentes, enchentes em locais que antes não ocorriam, derretimento de geleiras e calotas polares. Estamos vendo aí, acompanhando um derretimento acontecendo na Groenlândia, por exemplo, que se a Groenlândia derretesse toda, para você ter ideia, aumentaria em 7 metros o avanço do mar nas regiões costeiras, certo? Então, por isso que o derretimento das geleiras vai impactar aonde? Na elevação do nível do mar, certo? E, com isso, afetando ali as cidades, né, litorâneas, cidades costeiras. Ameaças à biodiversidade, porque tem ali espécies que são sensíveis, né, a essa variação de temperatura, impactando não só nos animais, como nas plantas também. Então, com isso, esse aquecimento leva a essa perca, né, da biodiversidade, com consequência, alteração nos ecossistemas. Então, havendo alteração nos ecossistemas, nós estamos falando de ecossistemas terrestres, mas não podemos esquecer também nas alterações dos ecossistemas aquáticos, né? E ali, lembrando dos nossos corais, que são organismos extremamente sensíveis a essas variações de temperaturas. E impactos na produção de alimentos também. Então, com isso, o efeito estufa, que é algo positivo do nosso planeta, necessário, e por conta das ações antropogênicas, né, do nosso produção ali industrial, do nosso dia a dia, com a eliminação de gases que aumentam esse efeito estufa, levando ao aquecimento global. Espero que você tenha gostado da nossa aula e até a próxima.